Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Pode ser que muitos já não estejamos em quarentena, mas ainda temos irmãos que estão impedidos de poder participar do culto presencial. E pensando neles de um modo muito especial, nós continuamos esta série de meditações no livro de Salmos. Vamos meditar hoje no Salmo de número 132. O Salmo 132 é um salmo da lista considerada salmos de romagem ou de peregrinação. Mas é um salmo de peregrinação diferente. Se o irmão tem acompanhado esta série, já sabe que os salmos de peregrinação têm uma característica que é serem pequenos. São salmos fáceis de decorar, alguns inclusive acrósticos, para facilitar a sua memorização. O Salmo 132, sendo um salmo de peregrinação, pelo menos ele é classificado desta maneira no seu cabeçalho, é um salmo grande, é um salmo maior do que normalmente eram os salmos de romagem. E é um salmo extremamente histórico. Para poder entendê-lo, nós precisamos conhecer aquilo que se passa e que é descrito nos livros históricos em 2 Samuel, capítulo 6, e em 1 Crônicas, capítulos 13 e 15. Nós vamos ler o salmo e depois vamos perceber como ele está realmente a contar-nos uma história e como isto também se aplica a nós de uma forma muito especial e pessoal. Diz assim então o Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar, ou nos campos dos bosques. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de ti, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir sobre o trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame, vergonha, os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, nós podemos perceber que o Salmo começa com um pedido de libertação ou um pedido de alívio para Davi num momento de provação. Este momento de provação não é aquela época de sofrimento por causa de Saul ou nada disto, mas parece que tem a ver com uma ansiedade de Davi de conseguir fazer aquilo que ele desejava, que é trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Talvez possamos colocar aqui aquele momento em que, depois de uma primeira tentativa de trazer a arca, houve aquele episódio dramático em que inclusive morre Uzá. E Davi fica perplexo e ele quer resolver a situação, mas ainda não sabe como. Depois ele vai perceber que errou na forma de trazer a arca e vai então fazer a arca voltar à cidade, agora da forma correta. E então nós encontramos o início, aqui a primeira parte dos versículos iniciais, podemos dizer, os versículos que contam o episódio em que Davi está desejoso de trazer a arca e talvez até de construir o templo. É o que nós encontramos a partir do versículo 3, este juramento que ele fez. A arca, nesta ocasião, se encontra em Kiriat Jearim, na casa de Aminadab. Aqui o texto fala que estava nos campos do bosque. Talvez a sua tradução tenha no campo de Jaar. A ideia é exatamente a mesma. Portanto, há um desejo de trazer a arca para o local de adoração. E depois isto é complementado com a conclusão de que isto aconteceu, mas dá um salto histórico, porque os versículos de 8 a 10 nos falam sobre a inauguração do santuário, do templo de Salomão.
Inclusive estes versículos são versículos muito próximos daquilo que é usado por Salomão na sua oração de consagração do templo. Então ficamos com a ideia de que, historicamente falando, só vai se confirmar 100% o desejo de Davi, não quando a arca chega a Jerusalém, mas quando a arca finalmente é levada para o santuário, o templo construído. Ela é tirada da tenda onde ela está, onde Davi a colocou, e agora sim ela faz a sua peregrinação final até ao Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. E há então esta alegria, esta satisfação. A promessa do Senhor, com algumas particularidades interessantes, como esta do versículo 9, em que Deus vai vestir os sacerdotes de justiça. Faz-nos lembrar a expressão de Paulo, quando ele nos diz para vestir a couraça de justiça. A ideia de que a justiça é algo tão próprio, tão íntimo, que é como se ela fizesse parte da nossa roupa. Ela é vestida por aquele que assim deseja. A partir do verso 11, nós temos então a resposta do Senhor. Primeiro há um juramento de Davi, ou há um compromisso de Davi. Eu vou trazer a arca, eu preciso trazer a arca precisa estar em Jerusalém. E a resposta de Deus ao desejo de Davi de trazer a arca e de consagrar um templo, porque isto vem na sequência. Davi quer trazer a arca, ele traz a arca, e quando ele traz a arca, ele a coloca numa tenda em Jerusalém. E ele então vai para casa e diz, então eu moro num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. E é nisto que sai o seu propósito, o seu desejo de construir um templo. Deus não lhe permite construir o templo. Dá autorização sim para que o seu filho Salomão edifique o templo, mas o Senhor faz sim uma promessa e um compromisso, uma aliança com Davi, que é a permanência perpétua da dinastia davídica. Ou seja, Deus diz, o teu filho vai subir ao trono e a partir de ti eu vou manter a tua família no trono. Esta promessa, ela é extraordinária, é uma promessa que toca profundamente o coração de Davi. Davi fica constrangido com a promessa do Senhor e ele responde dizendo claramente quem é ele para merecer algo extraordinário como isto que Deus está a prometer. Há uma nota importantíssima aqui no versículo 12. A promessa feita pelo Senhor da dinastia davídica é condicional. Se os teus filhos guardarem a minha aliança. A promessa era de que os reis da família de Davi permaneceriam no trono se, condicional, estes filhos continuassem a guardar a aliança que o Senhor estabeleceu. Portanto, isto é um princípio importante, porque muitas das promessas bíblicas são condicionais. Lembramos a mais importante de todas para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A salvação do Senhor é oferecida através de Jesus, mas não é garantida. É preciso que alguém se aposse dela, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados e manifestando fé na obra de Jesus. É oferecida pela graça, mas é obtida pela fé. E por isso que não há universalismo. Não é salvação para toda a gente, independentemente daquilo que façam. É preciso responder à promessa do Senhor da forma correta. Aqui esta promessa que é feita, ou este voto do Senhor, tem esta condicional que os descendentes de Davi deveriam cumprir. O Senhor não é peremptório, assim que um filho de Davi ou de um descendente dele falha, imediatamente falha a dinastia. Não, o Senhor teve paciência de esperar. Mas chega uma hora em que não é mais possível e esta dinastia é interrompida. Apenas vai ser possível cumpri-la de forma absoluta através de Jesus, o descendente de Davi que vem para ser o Messias, o rei davídico, o rei messiânico, que então permanecerá no trono para todo o sempre. Infelizmente o povo compreendeu de forma errada esta ideia de que Deus tinha escolhido Sião para a sua habitação e achou que com esta promessa a cidade de Jerusalém nunca ia cair e por isso rejeitaram os profetas que anunciaram a possibilidade do exílio. Infelizmente o povo não entendeu que a promessa era condicional e infelizmente Jerusalém acabou por cair e o povo foi para o cativeiro. Este salmo bonito traz-nos uma lição importante para nós em qualquer momento. De um modo muito especial nesta hora de pandemia, em que nos sentimos um pouco confusos com o que se passa no mundo, vemos o planeta e a humanidade atribulada, em convulsão. Bem, nós fazemos votos ao Senhor de manter a aliança, mas o Senhor faz votos connosco muito mais significativos. A sua promessa de que o seu Espírito estará connosco, nos trará o consolo, o conforto,
o ânimo e a orientação que nós precisamos a cada momento. E enquanto nós nos mantemos fiéis e buscamos ao Senhor e vamos à sua presença, rogamos a ser cheios do seu Espírito e o buscamos através da sua palavra, Ele faz cumprir a sua promessa. E nós experimentamos o voto do Senhor, que nunca falha, porque Ele prometeu e Ele não pode falhar. O nosso Deus é fiel acima de todas as coisas e a sua fidelidade se revela a cada dia àqueles que o buscam com sinceridade e de todo o seu coração.